Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá. Câncer, um risco para todos? Será que todo mundo corre risco de desenvolver câncer, independente, estilo de vida, enfim? Ah, a gente sabe que as células do corpo humano elas estão sujeitas à força aí de mutações e seleção natural. Essas forças mutagênicas levam a um acúmulo gradual de mutações pontuais ao longo da vida, observado em uma variedade de tecidos e até mesmo células de tumor, por exemplo. Embora essas mutações sejam predominantemente mutações que vão passar ali e não vão ocasionar nada, algumas mutações podem conduzir a uma proliferação mais vantajosa dessas células, das células do tumor. E aí é que mora o perigo, porque se essas mutações passam, consequentemente, eu tenho aí uma possível proliferação dessas células e, consequentemente, o desenvolvimento de um tumor. Mas a gente sabe que no nosso corpo ele é extremamente inteligente e da mesma forma que existem erros, né, mutações ocorrem na divisão celular, cerca de uma a 10 mutações ocorrem na hora da divisão, na replicação do DNA. Existe mecanismos de reparo para isso. Nosso corpo tem mecanismos específicos que reparam esses erros de DNA. Eu vou falar um pouquinho mais para o final dessa nossa conversa. Mas é isso. Então a gente tem esses mecanismos, eles reparam os erros e tudo continua caminhando, a rotina das células continua normais. Mas isso pode, esses reparo, ele pode ser realmente, vamos dizer assim, prejudicado. E uma das coisas que prejudica esse reparo ao longo da vida é o próprio envelhecimento. As células vão perdendo a eficiência desse reparo e, consequentemente, a eficiência de corrigir esses erros das mutações nessas células que ocorrem. E aí eu volto a lembrar aqui o trabalho do Wolgenstein, 2015, quando ele chama esse trabalho, né, ficou conhecido como câncer é azar. Ele traz essa hipótese, né, essa ideia de que a maioria dos tumores, a maioria dos desenvolvimentos de tumores ocorrem por mutações aleatórias que ocorrem na hora da divisão celular, essas mutações que eu mencionei. E aí a gente para pensar, se existe em média entre 1 a 10 mutações na hora da divisão, e a gente tem milhares, centenas de milhares de divisões, né, de replicações de células, né, ocorrendo todos os dias, então a gente teria aí mais de milhões de erros ocorrendo. Então, ele atribui que essa maior parte do desenvolvimento do câncer ocorre devido a essas mutações aleatórias. O que não ficou muito bem quisto na época, porque as pessoas pensaram que, né, desassociou um pouco a questão dos fatores de estilo de vida, os fatores de risco do câncer, e ficou aquela ideia de que, tipo, pô, se é aleatório, se é azar, eu não preciso mais parar de fumar, ou de repente talvez parar de ter um estilo de vida que não é saudável. Já é aleatório, então eu vou contar com o azar ou a sorte, né? Então esse trabalho ele foi recebido de uma maneira até um pouco, foi bem criticado nesse sentido. Um ano depois, outro pesquisador publicou, né, outro grupo publicou um artigo respondendo a esse artigo do Wolgenstein, mas ficou a ideia, né, e eu acho que é importante a gente pensar de várias maneiras, né, quando se fala em câncer. Uma doença bastante complexa e, de fato, esses erros contribuem sim para o desenvolvimento do câncer. E aí eu pergunto para vocês, né, olhando para essa imagem, né, se eu perguntasse para vocês quem vocês acham que teria mais risco de desenvolver câncer? A dupla aqui da esquerda ou a dupla da direita? Acho que talvez seria um consenso, talvez 100%, não sei, responderiam que essa dupla teria o maior risco de desenvolver câncer e, de fato, eu acredito também nisso, né, pela exposição de fatores de risco, obesidade, má alimentação, uma dieta rica aqui em processados, enfim, o que a gente já conhece aí, que já está estabelecido como fatores de risco para muitos tumores. E
em contrapartida, essa dupla aqui saudável, correndo no parque, provavelmente tem uma alimentação saudável também, estaria ali tendo menor risco de desenvolvimento da doença. Mas se a gente colocar em questão a ideia do Wittgenstein, a gente teria aqui a ideia de que todos essas quatro pessoas teriam um risco ali, talvez, não diria igual, mas seria aleatório, né? Talvez essa menina tivesse e nenhum dos dois tivessem, ou os dois tivessem e esses dois tivessem, então assim, ficaria uma coisa aleatória, não teria um risco maior para um ou outro, né? Dependeria muito dos fatores intrínsecos de cada um, das, da parte genética, vamos dizer assim, de cada um. E isso é interessante, né? Porque a gente vê vários exemplos e uma pergunta que a minha mãe fez, eu lembro disso, quando eu diagnostiquei o meu câncer, a minha mãe perguntou para o meu oncologista, fez essa mesma pergunta. Ela fez uma pergunta muito interessante, né? Foi, bom, ele foi atleta a vida inteira, fez esporte, mas como é que ele teve de câncer, né? Se ele teve um estilo de vida saudável a vida toda, né? Praticou esporte desde jovem, enfim, e agora tem um câncer, como é que é isso, né? E o meu oncologista não soube responder, ele realmente falou, olha, isso pode acontecer, né? Com qualquer pessoa. Então, partindo da ideia de Wittgenstein, ele parte dessa ideia, que isso pode acontecer com qualquer pessoa, né? Independente do que eu faça, isso pode acontecer. Mas eu não estou aqui vendendo a ideia de que vocês devam parar de ter um estilo de vida saudável. Os fatores de risco continuam sendo realmente assim, muito bem associados e fortemente associados ao risco. A gente sabe que você ter um estilo de vida saudável diminui o risco de desenvolvimento de câncer, sim, então não é para parar. Mas a gente sempre pensa daquela maneira, né? Mesmo a gente fazendo, pode acontecer, tá? Então não é para ficar também aqui com medo e, caramba, vai acontecer, não. Mas é uma ideia para a gente pensar que às vezes a gente vê pessoas extremamente saudáveis que desenvolvem a doença e isso pode acontecer, tá? Recentemente até vi uma menina, até do futebol, acho que feminino, diagnosticou linfoma de Hodgkin, né? É nova, 20 e poucos anos. E uma menina, né, um estilo de vida saudável, atleta, profissional, joga até acho que num time dos Estados Unidos e tá com linfoma de Hodgkin. Vai começar a fazer tratamento e é a mesma pergunta, como é que uma menina jovem, saudável, né, desenvolve linfoma? E lembrando que para alguns tumores, os fatores de risco ainda são muito desconhecidos, tá? Linfoma é um deles, né? E alguns tumores a gente não tem ainda muita ideia de quais são os fatores de risco, talvez para alguns muito bem estabelecidos, próprio câncer de pulmão, enfim, não vou entrar nessa ideia, mas é isso, é para pensar, tá? Que isso pode acontecer com qualquer pessoa, mas os fatores de risco sim implicam aí um risco aumentado para essas pessoas que não têm um estilo de vida mais saudável. E aí, agora em 2024, esse pesquisador Carlos Lopes Ottini, espanhol, ele veio aí trazendo aí umas ideias e realmente tem bastante publicação, ele tem umas publicações muito interessantes. E ele fala muito sobre envelhecimento, o próprio câncer, e ele trouxe numa entrevista essa frase: assombroso não é ter câncer, mas sim não ter. E aí ele fala: o câncer forma parte da nossa essência biológica, é uma doença circunstancial à vida e à aquisição de complexidade celular. Enquanto tivermos componentes biológicos, células, tecidos e órgãos, haverá tumores. O que ele quer dizer é que a doença faz parte, né, do nosso, vamos dizer assim, processo ali de envelhecimento, vamos dizer assim, de crescimento, né, das próprias células. Então ela está inerente ali às células. E quando você olha para os hallmarks do câncer, eu já até falei aqui no outro vídeo, você olha que a célula tumor ela nada mais, ela faz nada mais do que pegar esses mecanismos próprios das células fisiológicos e perverter isso de uma maneira patológica, né? Então ela utiliza os próprios mecanismos de uma célula saudável para proliferar de forma e até a questão da imortalidade, né, de forma imortal, né, não para de crescer.
Então, isso é o tumor, isso é o câncer, isso é uma célula do câncer. E ele até fala, né? Ele tem um livro que chama Egoístas, Vantajosas, e mais uma palavra assim que eu não lembro, que ele chama as células do tumor de egoístas por isso, né? Porque elas realmente pegam esses mecanismos inerentes às células e transformam elas de uma maneira visando só o seu próprio interesse. Então, o Lopes Otin ele começa a trazer essa ideia de que enquanto houver, né, células ali, né, se dividindo, haverá um risco inerente ali ao desenvolvimento de tumores. E isso voltou à cena de novo recentemente com essa entrevista e isso bateu muito, é, essa ideia dele veio muito de frente também, né, junto com a ideia, né, e com essa notícia, né, de que recentemente a gente tem visto um aumento muito significativo de câncer em pessoas mais jovens. Em alguns anos para cá, poucos anos para cá, a gente tem visto aí um aumento significativo de pessoas jovens desenvolvendo tumores. E, e aí ficou uma preocupação muito grande, né, dos órgãos médicos, tipo, o que estaria acontecendo, né? Por que pessoas jovens estariam desenvolvendo tumores que classicamente são tumores do envelhecimento, né? O próprio câncer coloretal teve um aumento aí muito significativo em pessoas jovens, abaixo de 50 anos, que a gente considera. E é, esse aumento, né, além de preocupante, ficou um pouco ali no ar, né? O que poderia poder estar ocorrendo para estar acontecendo isso nesse momento? E aí começou uma investigação, né? Começaram a investigar, tentar ver. E aí saiu agora um estudo recente, né, na Conferência Anual da Associação Americana de Pesquisa do Câncer, em San Diego, e mostrando que essa poderia ser a possível explicação para esse aumento de câncer em pessoas jovens. Seus relógios estão correndo mais rápido, envelhecimento biológico acelerado ligado ao risco de câncer, ou seja, eles associaram aí o risco desse aumento ao envelhecimento biológico. E o que seria envelhecimento biológico? A gente tem um envelhecimento cronológico na nossa idade. Eu tenho 43 anos, mas eu posso ter ali uma idade biológica de 30, talvez de 50, não sei. Tem que fazer o teste, né? Mas geralmente a gente tem uma idade biológica e essa idade biológica está sendo hoje mais considerada do que a idade cronológica, na hora até de fazer, por exemplo, testes, alguns exames, a gente tem considerado bastante a idade biológica ao invés da idade cronológica. E o que eles fizeram nesse estudo? Eles analisaram o registro médico de mais de 140 mil pessoas com idades entre 37 e 54 anos e eles se concentraram ali em observar 9 biomarcadores de sangue associados à idade biológica. Aí eles utilizaram um algoritmo para calcular a idade biológica dessas pessoas e depois de ajustar esses dados, né, para fatores que eles pensavam que poderiam enviesar os resultados, esses pesquisadores descobriram que o envelhecimento acelerado, esse envelhecimento biológico, estava associado ao aumento do risco de câncer. E as associações mais fortes para isso foram observadas nos tumores de pulmão, estômago, intestino, cólon e útero. Então, começou aí essa, como o Carlos Lopes Outinho falou, ele fala até em alguns trabalhos dele, essa questão dos hallmarks do envelhecimento, uma coisa que realmente tem associação com os hallmarks do câncer. E o Lopes Outinho, ele, em 2022, publicou esse artigo, né, chamado Meta-Hallmarks, da idade do câncer e do envelhecimento e câncer, e ele cruzou, né, ele tem dois trabalhos, ele tem outro trabalho que são só os hallmarks do envelhecimento, e ele fez esse no mesmo ano, cruzando os hallmarks do envelhecimento e câncer. E aí quando você vê o que eles chamam de meta-hallmarks, que são hallmarks que estão tanto no envelhecimento quanto no câncer, você vê isso nos dois. Quando você olha isso, você olha que dois hallmarks do câncer estão, na verdade quatro, mas dois hallmarks facilitadores que a gente fala, né, que são as capacidades facilitadoras do desenvolvimento do câncer,
estão também inerentes no envelhecimento, que é a instabilidade genômica e a inflamação crônica. Então, tanto no envelhecimento quanto no tumor, no câncer, isso vai estar presente. Além disso, também vai estar presente alterações epigenéticas e a disbiose da microbiota. Ou seja, esses agora, na última atualização do Hallmarks do Câncer do Hanahan, ele colocou já alterações epigenéticas e disbiose como hallmarks do câncer. Então aqui a gente tem 4 hallmarks do câncer que estão associados também ao envelhecimento. O que corrobora um pouco com a ideia, né, do próprio Lopes Otin, de que as células vão perdendo, ele mesmo fala isso, que as células vão perdendo esse mecanismo de reparo dessas mutações, desses erros, com o envelhecimento. E no câncer isso ocorre também. A gente vai ver isso muito no câncer também. A perda desses mecanismos de reparo, dessas mutações, para que essa célula do tumor ela tenha vantagem, ela consiga realmente passar essas mutações a cada divisão. Então ela precisa desligar esses mecanismos de reparo, esses mecanismos de checagem no ciclo celular, para que ela possa progredir, para que ela possa proliferar. Isso é um dos mecanismos do câncer também. E aí é isso. Esse, por ser um dos principais mecanismos do câncer, ele é a desativação desses reparos, né, desses pontos de checagem, ou genes supressores de tumor. Eles têm sido já reconhecidos como hallmark já desde o primeiro trabalho de 2000 do Hanne Weiber. E um grande exemplo que eu gosto de trazer é o próprio P53, né, que ele é aí considerado um guardião do genoma. Ele tem a função ali fundamental de controle na proliferação celular, no ciclo celular. E ele tem aí ele recebe informações de sensores de estresse, anomalias que funcionam ali no interior da célula, né? São sistemas intracelulares. E se o grau de dano, né, do genoma for excessivo, ou se os níveis de sinais de fatores de crescimento, de glicose, de oxigenação forem insuficientes, o P53 pode interromper a progressão do ciclo celular até que essas condições estejam normalizadas. Outra alternativa que ele tem também, perante esses sinais de alarme, que indique talvez aí danos irreparáveis nesses sistemas celulares, o P53 pode desencadear a apoptose dessa célula. Então o P53 ele é uma peça fundamental nesse contexto de proliferação, se essa célula, né, se ela vai proliferar ou não. Então, um dos principais mecanismos das células de tumor é desligar o P53. O P53 é um dos genes mais vistos, assim, mais bem mutados em vários tumores, em muitos tumores, né, em todos os tumores praticamente. Então, ele é um fator ali fundamental nessa linha de defesa contra a progressão do câncer. E aí, além de ser um guardião do genoma, o P53 ele tem aí uma importância também em outros fatores que já tem sido observado. Antigamente ficava muito preso a isso, né, como guardião do genoma e um gene supressor tumoral, mas a gente tem observado aí que várias linhas de evidências já apontam para a importância do metabolismo no câncer, e o P53 ele tem sido observado como um regulador de várias vias metabólicas, incluindo aí função mitocondrial, oxidação de ácidos graxos, né, glicólise, a própria metabolismo da glutamina, glutaminólise, a sinalização de insulina. E a gente observa que as células do tumor, elas frequentemente exibem aumento da atividade glicolítica, que ficou conhecido aí como efeito Warburg. Eu vou fazer um vídeo só sobre o efeito Warburg, eu acho interessante. É o que explica por que a célula, todo mundo chama a célula do câncer como célula formiguinha, né? Gosta de açúcar, né? E se cortar o açúcar, tem essa ideia que se cortar o açúcar você mata as células de tumor. Não é bem por aí, mas eu vou falar um pouco disso em outro vídeo, só sobre isso. Mas as células de tumor, elas aumentam realmente a atividade glicolítica dela, tá? Muito até, né? Que foi o que é chamado como efeito Warburg. E a promoção coordenada do metabolismo aeróbio e a inibição do metabolismo anaeróbio pela P53, através de vários mecanismos diferentes, parece ser consistente aí com o papel de supressor tumoral
do P53, mesmo em vias não relacionadas ao ciclo celular. E, além de regular o metabolismo, o P53 também desempenha um duplo papel na homeostase redox celular. Então, o P53 ele não tem só um papel ali de guardião do genoma, né, do ciclo celular. Ele já vai ter um papel mais amplo e já vai à esfera do metabolismo, né, de regular processos metabólicos na célula. Isso é muito importante. E a gente tem visto também trabalhos muito interessantes mostrando, ainda não são muitos, mas que uma sessão de exercício, por exemplo, ela é suficiente para iniciar ali uma sinalização em direção à biogênese mitocondrial e melhorar a capacidade oxidativa do músculo esquelético com o auxílio do P53. Então, o P53, através do exercício, ele pode ser realmente estimulado, né? E melhorar a capacidade oxidativa do músculo esquelético. Isso para quem está envelhecendo ou para quem tem câncer, isso é fundamental, a gente sabe disso. E a prática regular de exercício estaria também auxiliando, né, esses pacientes ou até mesmo, né, pessoas que não sejam pacientes de câncer, mas estejam envelhecendo, através dessa sinalização. Um dos pontos interessantes do P53 nesse sentido é a questão da espécie reativa oxidativas. Tá? O P53 ele consegue, né, atenuar ali a produção de espécies reativas oxidativas através da adaptação e aí consegue produzir agentes, né, moléculas antioxidantes, estimular moléculas antioxidantes para corrigir esse estresse oxidativo celular. Então, o P53 ele tem um ponto importante. A gente tem aí um guardião do genoma que pode ser desativado pelas células do tumor. Em contrapartida, tem um exercício que pode estimular o P53 a não só voltar a ser um guardião do genoma, mas também a ajudar ali no metabolismo e ajudar as células do corpo, né? E talvez até inibir as células, contrariar os mecanismos das células do tumor naquele ambiente. Então o exercício ele tem aí um papel muito interessante e a gente pode explorar mais isso, acho que talvez isso ainda seja pouco explorado, mas isso ressalta a importância de a gente se manter ativo, de se manter fazendo exercício, né, independente do que a gente viu no trabalho lá do Gogenstein, né, Top Lopes Otin falando, né, que isso está inerente ali à biologia da célula e que isso pode acontecer, mas a gente precisa realmente manter nossos mecanismos de reparos, nossos sistemas celulares eficientes e alertas para qualquer erro e para qualquer mudança, né, significativa no nosso corpo. A célula vai estar o tempo todo trabalhando nesse sentido, mas quanto mais, isso é importante, quanto mais a gente treinar isso, é como um treinamento mesmo, né, no exercício. Então, quanto mais a gente treinar, melhor a gente fica, mais capacitado a gente fica, mais condição de reagir, né, a uma intempérie, por exemplo, né, no ambiental, alguma coisa, no esporte, por exemplo, a gente fica mais capacitado a enfrentar os desafios. E a célula é isso também. Se a gente treina a célula, se a gente começa a estimular a célula aquilo, a gente consegue fazer com que essa célula seja mais eficiente. A questão até do sistema imune, né? A gente vê muito isso, né? Estimular o sistema imune realmente a produzir defesas, anticorpos, para que na hora que a gente precise, eles estejam vigilantes e ativos. E é isso, beleza? É isso, gente. Eu vou parar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se alguma dúvida, alguma coisa, comente aqui embaixo. E a gente vai se falando. E até o próximo vídeo, beleza? Um abraço. Eu vou manter esse esquema de trazer assim dessa forma, tá, gente? Vídeo, mais uma conversa. E, e pontos interessantes que eu considero importantes no câncer. E até mesmo essa questão do estigma, né? Por exemplo, hoje, né?
Eu trouxe isso para falar um pouco sobre essa questão de como o exercício não, né? Como as pessoas podem, mesmo diante de um estilo de vida até saudável, pode desenvolver tumores, câncer. Foi o meu caso também. Isso pode acontecer. Então, a gente tem que estar sempre alerta, sempre ativo, sempre em movimento e sempre sorridente. Tá bom? É isso. Um abraço, fique com Deus, até a próxima.